a gente vive num universo que começou há mais ou menos 15 bilhões de anos atrás, com o Big Bang, né, que foi uma grande explosão. E a formação do sistema solar, né, no planeta Terra, dentro de um sistema solar, e a formação do nosso planeta há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. A vida se iniciando na Terra há mais ou menos 500 milhões de anos. Né, tem várias teorias para o início da vida, mas a maioria delas acredita que a vida começou na água. Não se sabe se nas superfícies ou depois no fundo do mar, mas provavelmente, durante um certo tempo, a vida inicial ela estava no fundo do mar. E por isso, esses primeiros animais, os animais mais complexos, como os peixes, que estavam no fundo do mar, e os primeiros organismos, como eles não tinham uma influência direta do Sol, ou seja, eles não tinham um período claro de definição de fase clara e fase escura, que é dependente do Sol, porque eles não recebiam luz. Então, o ciclo de atividade e repouso deles, que eu estou representando aqui por WK e REST, né, esse azul, era meio aleatório ou desorganizado, um pouco difícil de se prever. Com a passagem do tempo e a complexificação dos seres vivos, e a passagem da vida do ambiente aquático para um ambiente terrestre, esses primeiros seres terrestres, os répteis, como eles estavam fora da água, eles estavam recebendo influência direta do Sol. Então, eles tinham um período de claro, e uma fase, a chamada fase clara, e uma fase escura muito bem definida. Por isso, eles começaram a ter o ciclo de atividade, em azul, e SWS, que é Slow Wave Sleep, que é o sono de ondas lentas, de uma forma mais definida e organizada. Com a passagem do tempo, né, e esses organismos ficando mais complexos, como a formação dos primeiros crocodilianos, as aves, os mamíferos aquáticos e terrestres, inclusive o ser humano, apareceu uma terceira fase do ciclo de atividade e repouso, que a gente chama de sono REM, que em inglês quer dizer Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. E é interessante porque essa fase REM, ela está presente em todos esses grupos de animais, mas ela difere muito para cada animal. Por exemplo, aves que fazem migração por muito tempo, como elas não podem parar de voar, elas desenvolveram o que a gente chama de sono unihemisférico. É como se elas dormissem com metade do cérebro e o outro ficasse acordado. E os golfinhos também têm isso. Então, o padrão de sono do animal, ele vai depender da ecologia do animal. Por exemplo, os mamíferos, os roedores terrestres menores, que são ditos os bichos predados, eles não podem ficar muito tempo dormindo, porque eles são predados, eles sofrem ameaça dos predadores constantemente. Então, o que eles fazem? Eles dormem e acordam rapidamente. Dormem um pouquinho, acorda, olha para o ambiente, se está tudo bem, ele volta a dormir. Nos mamíferos mais complexos, como os seres humanos, como a gente não é um bicho predado e a gente tem, de certa forma, condições de manter um ambiente seguro, hoje em dia, né, provavelmente na evolução, no início da humanidade não era assim, mas hoje em dia a gente consegue dormir por mais tempo. E a gente consegue ter uma fase REM que dure mais tempo. Então, acredita-se que os sonhos, eles evoluíram nas espécies de animais, em paralelo com essa evolução de um aumento do tempo de sono REM. Ok? Dando um salto bem grande, saindo da parte de evolução dos animais, passando para a parte do sono nos seres humanos, as primeiras referências que a gente tem de sono e de sonho no ser humano vem da mitologia, como muita coisa que a gente tem hoje vem da mitologia grega, né? E é engraçado, porque na mitologia, uma das correntes da mitologia dizia que a primeira deusa, né, foi a Nix, que é a deusa da noite. Na verdade, eles dizem que antes existia o caos, era tudo bagunçado, desorganizado, e a primeira organização foi a Nix, que é a deusa da noite. E é interessante porque a Nix, ela teve vários filhos, entre eles Hipnos e Thanatos. Então, são esses dois aqui. Hipnos é esse cara que está na frente, mais claro, e Thanatos é esse aqui à direita, que está no fundo, na parte mais escura.
E Hipnos, né, que é o filho de Nix, né, então Nix é a noite, Hipnos é o deus do sono. E Thanatos é o deus da morte. E é interessante porque Hipnos e Thanatos, eles são, na mitologia grega, né, no ramo da mitologia grega, eles são considerados irmãos gêmeos. Então existe essa relação de sono e morte, que vem desde a mitologia e que eu vou voltar a ela depois. Porque, de certa forma, isso tem um porquê de ser assim. Faz certo sentido, se pensar dessa forma. É interessante que Hipnos teve vários filhos, dentre eles Morfeus, que é o deus do sonho, que é esse cara aqui, nesse terceiro quadro aqui. Me diga uma coisa, quando eu coloco o apontador, vocês conseguem ver a minha seta ou não? Sim, dá para ver. Pronto, então, esse aqui é o Morfeus, né, que é o deus dos sonhos. E Hipnos e Thanatos tiveram outros filhos também, que é a Lissa, que é essa daqui que é a deusa da loucura. E Morfeus, que é o deus do sonho, e Lissa, que é a deusa da loucura, são irmãos. Então existe uma relação também entre sonho e loucura, desde a mitologia grega, e que, de certa forma, isso ainda permanece hoje, e depois eu vou explicar melhor por quê. Dando um outro salto imenso, né? Então a gente saiu do Big Bang, da formação da Terra, da evolução dos sonhos dos animais, e foi para a mitologia, há 2, 3 mil anos atrás, e aqui a gente vem para Freud, no ano de 1900. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar do Sigmund Freud. Ele escreveu em 1900, ou seja, há 120 anos, esse livro aqui, que é A Interpretação dos Sonhos. Aqui está o título em alemão. E esse livro é importante na história dos sonhos, porque esse é o primeiro livro que disse que o sonho, né, o Freud, ele postulava algumas coisas, e uma das coisas que eu acho mais importante, talvez a mais importante dele, é que, apesar de o sonho, né, era ser visto com essa relação com a morte e ter deuses, né, e tem a questão dos sonhos premonitórios na Grécia Antiga, então os sonhos antes nas civilizações, eles estavam sempre relacionados a coisas ditas místicas ou sobrenaturais. E o Freud foi a primeira pessoa que disse, não, o sonho é uma coisa natural. Como tudo no nosso cérebro, na nossa psicologia. Ele vem do cérebro, ele vem das nossas memórias, ele vem das nossas experiências conscientes e inconscientes, mas ele é natural. Ele não tem nada de sobrenatural, não tem nada de místico. Então, se ele é natural, a gente pode estudar. A gente pode tentar entender. O Freud falou também que o sonho basicamente se constituía pelo que ele chamou de resíduo do dia, ou seja, é uma memória. Então, coisas que acontecem durante o dia tendem a aparecer no sonho, principalmente se essa coisa tem um valor emocional forte. Então, se você tem uma experiência muito boa durante o dia ou muito ruim, a probabilidade de você sonhar com aquilo é alta. Mas não é certeza. O Freud falou também que o sonho tinha um aspecto inconsciente. E eu acho interessante essa questão. Opa, passei sem querer. Porque o Freud foi a primeira pessoa a falar do inconsciente de forma sistemática. Então, ele dizia que, apesar dos seres humanos serem seres conscientes, da gente estar consciente do nosso corpo, das nossas percepções, do que as pessoas estão falando, do que está acontecendo à nossa volta, 99% do que acontece no nosso cérebro, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, tem milhões de coisas acontecendo no meu cérebro para eu conseguir falar, para conseguir articular as palavras, que eu não tenho a menor consciência. Então, tem desejos ali, tem memórias de infância que eu não lembro, tem um monte de coisas que estão ali, que eu não lembro, mas que estão ali, e que são importantes. O Freud falava que o sonho era a via régia do inconsciente, ou seja, muita coisa que acontece no sonho ou é memória do dia consciente ou são coisas inconscientes. Ele falou também que os sonhos eram formados por desejos. E basicamente ele falou que o sonho é a realização de um desejo. Mas eu coloquei essa interrogaçãozinha aqui porque eu acredito que ele não estava completamente certo. Na verdade, assim, os sonhos são formados por desejos. Inclusive, é interessante, até porque a gente usa a palavra sonho no sentido de desejo. Né? Então, tem um sonho de
me formar da universidade. Mas existe muito de medo também nos sonhos. E basicamente nossos sonhos, não só nossos sonhos, mas nossa vida desperta é formada por medos e desejos. Então a gente precisa ter medo das coisas que podem causar mal, e a gente precisa ter desejo pelas coisas que nos trazem prazer. Então, esses medos e desejos, conscientes e inconscientes, eles regem nossa vida desperta. E eles regem os sonhos também. O Freud falou também na questão da interpretação, né? Então o nome do livro é Interpretação dos Sonhos. Ele acha que todo sonho merece ser interpretado e tem uma interpretação por trás dele, porque ele acreditava que os sonhos, eles tinham um conteúdo que ele chamava de conteúdo manifesto, ou seja, as coisas que aparecem no sonho normal. Então, vamos supor que eu estou sonhando que eu, sei lá, estou numa praia, caminhando pela praia. Isso é o conteúdo manifesto. O conteúdo latente é o que tá por trás daquele sonho. Quais são as coisas que são meio simbólicas, que poderiam explicar aquele sonho? Então, por que numa praia? Será que isso tem algum significado para mim, inconsciente? Ou estava de dia ou estava de noite? O mar estava revolto ou não? Então, são coisas que não necessariamente a gente entende a princípio, mas que estavam meio que camufladas no sonho. E o objetivo da interpretação é exatamente esse, você tentar entender o sonho, né? Entender esse conteúdo simbólico. O Freud criou esse método, que é a psicanálise, né? Que se baseia muito na interpretação dos sonhos, mas basicamente é a interpretação do sujeito, né? E uma coisa interessante na história da psicanálise, que eu trago aqui, é que uma das pessoas que Freud se relacionou inicialmente é o Jung, que era um psiquiatra também, suíço, e que no começo eles estavam colaborando, trabalhando juntos, e depois eles meio que se separaram. Porque o Jung, parece que ele teve uma experiência de um trauma, não sei se foi uma queda que ele levou, um acidente, alguma coisa assim, ou foi uma doença, alguma coisa. Ele teve algum problema físico, e ele diz que ele se sentiu que como se ele tivesse morrido, e ele tivesse saído do corpo. Então ele teve o que a gente chama hoje de uma experiência de quase morte, de uma experiência fora do corpo. E aí ele levou a psicanálise mais para esse lado dessa coisa da religião, de alma, de espírito, essa coisa mais ligada à religião. E como Freud era muito materialista, talvez tenha sido esse um dos motivos que eles acabaram se separando. Dando um salto agora de 30 anos, eu vou para 1930. Ou seja, 90 anos atrás, para falar do Hans Berger, né? Então, 30 anos depois de Freud, esse psiquiatra alemão, o Hans Berger, ele desenvolveu esse aparelho aqui, né, gigante aqui, mas muito moderno para a época, chamado de EEG, que é o chamado eletroencefalograma. E, basicamente, o EEG é o quê? São vários eletrodos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O eletrodo é essa partezinha aqui, que é a parte metálica, que tem um fio. Esse eletrodo a gente coloca na superfície do couro cabeludo, né, na cabeça, não é invasivo, não dói, você simplesmente coloca uma pasta condutora e coloca sobre o couro cabeludo. E, basicamente, esse eletrodo, ele consegue captar a variação de potencial desses neurônios aqui, que são chamados neurônios piramidais, que são neurônios que estão na parte mais superficial do cérebro. Então, basicamente, com a técnica de eletrofisiologia, ele conseguia detectar o padrão geral de atividade cerebral da pessoa. E aí, 20 anos depois, né, em 1950, o Asserinsky e o Kleitman, esses dois pesquisadores, eles tiveram a ideia de... Né, então, a técnica do EEG foi começando a se desenvolver mais, e começou-se a fazer
registros por mais tempo, e aí eles tiveram a ideia de fazer o registro enquanto a pessoa estava dormindo. Então, né, no começo, os registros eram feitos quando as pessoas estavam acordadas, e aí eles começaram a fazer o registro quando as pessoas começavam a dormir. E aí conseguiram fazer o registro pela noite toda. E eles perceberam que lá pela madrugada, lá para as 3, 4 horas da manhã, os sujeitos que estavam dormindo, eles começavam a mexer os olhos, para um lado e para o outro. O olho continuava fechado, mas eles ficavam mexendo os olhos, para a esquerda e para a direita. Eles colocaram eletrodos também nos braços e nas pernas, e eles perceberam que as pessoas, lá para as 3, 4, 5 horas da manhã, os músculos estavam completamente relaxados. A gente chama de atonia, né? Sem tônus muscular. É como se o músculo tivesse completamente relaxado. E o mais interessante de tudo é que quando ele acordava as pessoas, quando ele começava a mexer os olhos, 90% das pessoas relatavam sonhos. Então, eles acordavam, sei lá, 100 pessoas, e de cada 100 pessoas, 90 diziam que estavam vendo coisas, que estavam ouvindo coisas, que estavam sentindo emoções positivas ou negativas, né? Estavam sonhando, que a gente chama de sonho. Então, esse é o artigo, que é o Asterisk Kleitman, de 1953, na Science, descrevendo exatamente o sono REM. Então, aqui é a descoberta do sono REM, em 1950. 1953, para ser mais preciso. Então, é uma coisa relativamente recente, né? Diferente da física, que tem 500 anos, sei lá. A neurociência é uma coisa bem mais recente. Então, basicamente, só dando uma geral rápida aqui, são chamados ritmos cerebrais. Então, são os ritmos que a gente, através dos ritmos cerebrais, que a gente consegue inferir como é que está a pessoa. Então, sem eu olhar para a pessoa, e se eu colocar uns eletrodos, igual está colocando nessa menininha aqui, se eu colocar esses eletrodos aqui, e eu consigo ver um sinal assim, sem olhar para ela, eu consigo inferir que ela está acordada de olho aberto, alerta. Porque ela está com esse ritmo aqui, que a gente chama de ritmo beta e ritmo gama, que oscila próximo a 20 e 40 Hz. Ou seja, a cada segundo, está aqui embaixo, essa linhazinha sobe e desce de 20 a 40 vezes. Agora, se essa criancinha que fechar o olho, continuar acordada, mas ela simplesmente fechar o olho e relaxar, o cérebro dela entra nesse padrão aqui. E esse padrão é o chamado ritmo alfa. Talvez você já tenha ouvido falar a palavra alfa. A pessoa está em alfa, não sei o quê. Está muito associado com meditação, que é exatamente porque a pessoa está de olho fechado e relaxado. Mas ela continua acordada. E o ritmo alfa, ele oscila próximo de 10 Hz. Quando a pessoa fecha o olho e começa a cochilar, o ritmo alfa de 10 Hz é substituído por esse ritmo, que é o chamado ritmo teta, que oscila próximo de 5 Hz. Então, a pessoa aqui está sonolenta. Então, notem que à medida que a pessoa vai ficando, à medida que ela vai entrando no sono, ou seja, quando ela está acordada de olho aberto e atenta, acordada de olho fechado, e começa a ficar sonolenta, a atividade cerebral dela vai ficando cada vez mais lenta. O que faz todo sentido. Se a gente fizer uma analogia do cérebro para o computador, aqui seria o computador trabalhando no máximo da velocidade, ou seja, a pessoa está acordada de olho aberto, atenta, fazendo alguma tarefa, prestando atenção. Aqui ela está fechando o olho e relaxada, e aqui ela está sonolenta. Então a atividade vai ficando cada vez mais lenta. Aqui ela já está dormindo. Olhem como muda o padrão de atividade cerebral, simplesmente com esses eletrodos aqui. A gente vê isso, baixa esses eletrodos, a gente já consegue ver essa mudança importante. Aqui ela está no chamado sono superficial. Ou seja, ela está dormindo,
mas ela está dormindo de forma superficial. Então, qualquer barulho um pouco maior, ela vai acordar. Se ela passar mais o tempo ainda e continuar dormindo mais ainda, ela vem para o chamado sono profundo. Olha como é o sono profundo. Olha como o EG ficou muito mais lento. Esse é o chamado ritmo delta, que oscila próximo de 2 a 3 Hz. Então, se você pegar em 1 segundo aqui, essa onda sobe e desce umas 2 a 3 vezes. Por que chama sono profundo? Porque é difícil de acordar a pessoa. E por que é difícil de acordar a pessoa no sono profundo? Porque o cérebro dela está oscilando da forma mais lenta possível e mais diferente da vigília. Vocês conseguem perceber? Aqui é o chamado sono profundo. Então, todo mundo, todos nós passamos por isso aqui todas as noites. Aqui é o exame, né, que a gente usa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu vou ficar perguntando assim, porque a internet aqui às vezes cai e eu tenho medo de. Esse aqui é o exame chamado de. É o exame que a gente faz para investigar o sono. Chama-se polissonografia. Poli quer dizer vários, sono quer dizer sono mesmo, e grafia quer dizer registro. Então, são vários registros que a gente faz da pessoa dormindo para investigar o sono dela. Então, se você está com problema do coração, o seu médico vai pedir um eletrocardiograma. Se você está com problema de sono, o ideal é que o seu médico peça uma polissonografia. Então, a polissonografia, ela tem vários registros, como está mostrado aqui. Então, basicamente, são 3 grandes categorias, né? Que é o EEG, que é a eletroencefalografia, que é esse registro da atividade cerebral. O EOG, que é o registro oculograma, então são eletrodos que a gente coloca perto do olho aqui da pessoa. O EMG, que é o eletromiograma, ou seja, a gente faz o registro do músculo, e geralmente a gente coloca aqui na região do queixo, porque quando a gente começa a dormir, essa musculatura do queixo é uma das primeiras que começa a relaxar. E a gente pode fazer outras medidas também, como, por exemplo, colocar um eletrocardiograma para ver se a pessoa está com o coração batendo direitinho. A gente pode ver a parte respiratória, então coloca tipo essa cinta aqui para ver a respiração da pessoa. Pode colocar um fluxo nasal perto do nariz para ver se ela está respirando direito. Pode colocar um sensor aqui no pescoço, que é o sensor de ronco, que é usado principalmente para as pessoas que têm apneia, ou seja, as pessoas que roncam muito alto, que param de respirar durante a noite. Então, essa é a polissonografia. Esse é o exame para estudar o sono, né? Modernamente, na medicina moderna. Então, esses são alguns exemplos de uma polissonografia no laboratório. Então, aqui no começo, né, então a pessoa está acordada, de olho fechado. Vocês notem que, então, aqui é um simples print screen da tela do computador, né, que eu vejo no aparelho de polissonografia. Então, eu simplesmente dei um print screen. Cada linha dessa preta é um eletrodo da cabeça. Essas 2 linhas verdes são eletrodos que estão próximos dos olhos. Essa linha azul é o eletrodo que vê músculo. E essa linha verde aqui embaixo é o eletrodo que está no coração. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Então, o que é que está acontecendo aqui nessa tela? Aqui eu vejo que a pessoa está acordada, de olho fechado, porque eu não vejo nenhuma oscilação muito lenta. Mas eu começo a perceber que, se vocês pegarem essa metade esquerda da tela, comparando com essa metade direita,
Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o músculo aqui parece que diminuiu um pouco. Ó, aqui está um pouco mais alto. E aqui diminuiu um pouco. E começa a aparecer essas oscilações aqui, mais lentas. Então, aqui é como se a pessoa estivesse começando a dormir. Então, ela está na transição do início do sono. Ela está sonolenta. E isso aqui é lá para 2 horas da manhã. Então, lá para 2 horas da manhã, ela já começa a ter essas oscilações mais lentas aqui. E essas oscilações mais lentas, ó, juntamente com essas oscilações mais rápidas, aqui, que é essa parte mais escura. Então, esse é o chamado sono superficial, que é basicamente formado por um ritmo lento, que é esse ritmo delta, pelas estruturas aqui que a gente chama de fusos do sono, que são ritmos mais rápidos, na forma de fuso. E isso aqui se relaciona principalmente com consolidação de memória. Então, uma das funções do sono é consolidar as memórias que a gente aprende. E isso aqui são os complexos K, ou seja, são oscilações lentas que servem exatamente para o cérebro descansar. Então, isso aqui é um sono superficial. E aí, lá para as 3 horas da manhã, olha como é que muda o padrão da atividade. Então, todo o cérebro ficou extremamente lento. Vocês conseguem ver que as ondas estão bem altas e com a frequência bem lenta? Esse é o chamado sono profundo. Então, aqui a pessoa, né, sem eu ver a pessoa, sem olhar para a pessoa, eu vendo o cérebro dela trabalhando nessa forma, eu consigo dizer que ela está num sono profundo. Provavelmente, se eu for acordar ela aqui, e se eu fizer um barulho baixo, ela não vai acordar. Ela só vai acordar se eu falar, se eu der um grito alto, se for alguma coisa, um estímulo mais forte. Esse é o sono profundo. Você já tinham visto um sono profundo antes? Não. Não, só agora. Pronto. Então, todo mundo, todos nós, temos isso aqui todas as noites. Sono superficial, sono profundo. Todas as noites. Todos nós. Eu acho que é bom vocês verem essas coisas mesmo, porque é bom para se entender, né? Para ver como é que você funciona, como é que o seu cérebro funciona. Agora, olha só que interessante. Aqui, é lá para as 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então, o cérebro volta para um padrão de atividade muito parecido com quando ela estava acordada. Mas o que chama mais atenção nessa tela é o músculo. Olha como o músculo mudou agora. Então, o músculo vinha num certo tônus muscular alto, de repente ele baixa aqui, ele relaxou. Então, muito provavelmente a pessoa estava entrando no sono REM. Que é caracterizado por essa diminuição do tônus muscular. Uma coisa que o sono REM é caracterizado também é uma variação da frequência cardíaca. Então, no sono REM, tem horas que o coração bate mais rápido e tem horas que ele bate mais devagar. Aqui não está tão claro de ver, mas na próxima tela vai ficar melhor de ver o REM. Aqui é outro exemplo, né? Então, é outro sistema, mas é basicamente a mesma coisa que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, agora aqui são 4 canais cerebrais somente, né? Então, são 4 canais que veem atividade cerebral. Aqui é o olho direito e o olho esquerdo. Aqui é o músculo. Aqui é a respiração. E aqui é a frequência cardíaca. Aqui está melhor de ver do que no anterior. Então, vamos lá. Notem que essa tela eu coloquei bem de proposital, porque ela está bem na transição. Se vocês pegarem essa primeira metade da esquerda e compararem com essa segunda metade aqui, esses 4 eletrodos cerebrais, vocês conseguem ver que a metade da direita está mais lento do que aqui na esquerda? Sim. Né? Então, olha aqui, ó.
Aqui, as ondas estão mais rápidas. Elas sobem e descem mais vezes por segundo. Aqui, elas estão mais lentas. Beleza. O olho. O olho está meio que parado aqui na primeira metade e na segunda metade o olho começa a se mexer. Vocês estão conseguindo ver? O músculo não muda muito. Aparentemente não muda muito. Mas olha a respiração como muda. Então, a pessoa estava num padrão de uma respiração mais profunda e mais lenta, né? E ela vai para um padrão de uma respiração mais superficial. E a frequência cardíaca, né? Então, cada traçozinho desse é uma batida do coração. Na primeira metade da tela, está mais lenta, desculpa, está mais rápido do que aqui. Aqui ficou mais lento. Vocês conseguem perceber? Uhum. Então, o cérebro ficou mais lento. O olho começou a se mexer um pouquinho. O padrão de respiração mudou, ficou mais lento. E a frequência cardíaca ficou mais lenta também. Então, essa tela, né, então cada tela dessa é 30 segundos. Nesses primeiros 15 segundos, a pessoa estava acordada de olho fechado, e nesses 15 segundos, a pessoa começou a dormir. Então, esse é o chamado sono de transição, ou início do sono, ou sonolência, né? Então, a pessoa está na transição do estado acordado para o início do sono. Então, tudo está começando a ficar mais lento. O cérebro, a respiração e o coração. É interessante porque algumas pessoas relatam que quando elas estão começando a dormir, elas podem ter alguns sonhos rápidos. Então, elas podem ver alguma coisa ou ouvir alguma coisa estranha, ou elas podem ter um pensamento estranho, alguma coisa diferente pode acontecer quando a pessoa está começando a dormir. Algum de vocês já sentiu isso? Isso seria perto de tipo um pulo? Eu acho que reflexos rápidos também acontecem nesse período, né? Perfeito. Muitas pessoas falam que é como se tivesse um susto ou um abalo muscular. Provavelmente é o músculo relaxando muito rápido. Então, quando o músculo relaxa muito rápido, o cérebro interpreta que é como se a gente estivesse caindo. E isso é uma coisa evolutiva da época que a gente vivia nas árvores, que a gente era macaco. Então, quando o músculo relaxa rápido, a gente tem meio que um reflexo de se segurar, é como se a gente estivesse caindo. Muitas pessoas relatam que tem sonhos breves também. Às vezes acontece comigo de ter um pensamento estranho, eu penso, como é que eu juntei essas duas coisas? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é porque exatamente a gente está na transição de estados, é como se a consciência estivesse mudando de estados. A gente está saindo do estado acordado, que é onde a gente vive nossa vida, para o estado de sono. Então, essa mudança de estados... Oi, pode falar. Eu já tive uma sensação de, não sei se os colegas, os estudantes tiveram, de ouvir muitas vozes ao mesmo tempo. Justamente nesse processo de transição. Sim, tem pessoas que falam isso, que escutam vozes ou que veem coisas. Alguns autores chamam isso de estado hipnagógico. E é como se fossem pequenos sonhos. E isso é considerado normal. E faz todo sentido se a gente pensar, porque é uma hora que a consciência está mudando de estado. Então, as propriedades do nosso cérebro acordado são completamente diferentes das propriedades do nosso cérebro dormindo. Antigamente se achava que o sono era uma coisa totalmente passiva, não era o cérebro descansando, desligando. Mas não é. O cérebro, durante o sono, ele está tão ativo quanto ele está quando ele está acordado. Só que é um tipo diferente de atividade. Eu vou entrar em mais detalhes mais na frente. Então, é muito comum esses sonhos, você ouvir coisas, ou ver coisas, ou sentir coisas, ou ter esses abalos musculares nessa transição.
Então, aqui já é um exemplo de sono superficial. Né? Então, aqui são os mesmos eletrodos, né, cerebrais. Vocês veem que as ondas já começam a ficar mais lentas e com amplitude maior. E aqui é o famoso sono REM, chamado sono REM. Então, vamos lá. O que é o sono REM? O sono REM, o cérebro, ele está com atividade muito parecida com quando ele estava acordado. Vocês concordam que essa atividade desses 4 eletrodos é parecido com essa daqui da direita, como se fosse da transição? Sim. Sim. Então, é como se o cérebro tivesse no caminho de acordar. Eu vou detalhar melhor depois, talvez fique mais claro depois. Mas, enfim, a escola francesa, os pesquisadores dos Estados Unidos chamaram sono REM porque chamou a atenção deles, mais do que os sonhos, o que chamou mais a atenção deles foi os movimentos dos olhos, que é o Rapid Eye Movement. Por isso que eles chamaram de sono REM. A escola francesa, do professor Michel Jouvet, chama de sono paradoxal. Por quê? Porque eles diziam, não, isso aqui é um paradoxo. Como é que pode? O cérebro da pessoa está parecido com que quando ela estava começando a dormir ou quando ela estava acordada, como se o cérebro tivesse ativo, mas a pessoa está dormindo. Eu chamo o nome dela baixinho e ela não responde. Eu sei que ela está dormindo, eu estou vendo ela dormindo. Mas o cérebro está parecido como se ela tivesse acordado. Então, para os franceses, eles chamam de sono paradoxal. Eu não gosto muito desse nome, porque, para mim, eu não vejo nenhum paradoxo do cérebro estar dessa forma. Depois eu vou explicar melhor porquê, eu quero ver se vocês concordam comigo. Mas, para mim, faz todo sentido, durante a hora que a gente está sonhando, o cérebro está parecido com quando a gente tivesse acordado. Mas eu vou detalhar melhor depois. Enfim, vamos seguir. Então, durante o sono REM, o cérebro está como se a pessoa tivesse acordado ou quase acordada. E o que chama a atenção é isso aqui. Vocês estão vendo esses movimentos aqui nos olhos? Cada movimento desse é o olho se mexendo uma vez. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 ou 4 movimentos, mais ou menos. Olha uma coisa interessante do Rê. Olha a respiração como ficou irregular. E a frequência cardíaca está irregular também. Então, se eu pegasse essa pessoa e acordasse ela nessa fase, se eu pegasse 100 pessoas com um EG parecido com esse e acordasse, quando ela estivesse fazendo os movimentos oculares rápidos, 90 vão dizer que estavam sonhando. Então, estavam tendo coisas que às vezes parecem com isso aqui. Né? Então, o sonho, basicamente, ele é uma experiência, né, subjetiva. Né? Então, você precisa do relato da pessoa para a gente ter ideia do que aconteceu no sonho. Né? A gente precisa que a pessoa fale para você. Os sonhos, eles são principalmente visuais, mas podem ser auditivos também. Porque o ser humano é um ser principalmente visual e auditivo, tem pouco olfato e tem pouco sonho com gosto. A maioria dos sonhos, na maioria das pessoas, é visual. Uma coisa que eu gosto de deixar claro é que, tipo assim, eu estou falando dos sonhos da maioria dos sonhos da maioria das pessoas. Se o seu sonho é diferente de alguma forma da maioria disso aqui, então não necessariamente tem alguma coisa errada. Então, existe uma variação imensa nos sonhos das pessoas. Mas a maioria dos sonhos, para a maioria das pessoas, é muito visual. Aí tem gente que diz que só sonha em preto e branco. Tem alguém aqui que só sonha em preto e branco, não? Acho que não. Tá. Tem gente que diz que sonha em preto e branco. Não é comum, a maioria dos sonhos são coloridos, mas acontece.
Então, existe uma variação imensa. Se o seu sonho não se parece com isso que eu vou lhe dizer, eu acho que você pode ficar à vontade para dizer, eu sonho de forma diferente, meu sonho é assim, tal, ou então eu não lembro do sonho, ou eu lembro todo dia. Então, fique à vontade para, se quiserem interromper ou questionar também. Então, a maioria dos sonhos, para a maioria das pessoas, é bastante visual. Geralmente tem uma história no sonho, por mais bizarra que seja a história, mas geralmente tem pelo menos um meio e um fim. A maioria dos sonhos a gente não sabe como é que o começo como é. Então eu sonho que eu estou caminhando numa praia, tudo bem. Como é que eu cheguei lá? Não sei, eu simplesmente estou caminhando na praia. Muitos sonhos têm conteúdo bizarro, né? Como por exemplo nesse quadro aqui foi um quadro pintado pelo Salvador Dalí, que é um dos fundadores do surrealismo, que levava em consideração principalmente essa questão dos sonhos mesmo. É um conteúdo bizarro. No sonho a gente tem pouca autoconsciência, ou seja, a maioria dos sonhos, na maioria das pessoas, elas não sabem que estão sonhando durante o sonho. Então, por mais bizarro que seja o sonho, a maioria dos sonhos, na maioria das pessoas, durante o sonho, você não sabe que está sonhando. Então, tem um monstro de 10 cabeças correndo atrás de você. Você está correndo do monstro, morrendo de medo que esse monstro lhe pegue. Apesar de você saber que não existem monstros de 10 cabeças. Então, mesmo assim, você toma aquilo como verdade, durante o sonho. Isso é a regra. Existe uma exceção, que eu vou falar depois. Mas a regra é essa. E tem emoções intensas nos sonhos, geralmente. É difícil para a maioria das pessoas ter um sonho neutro, que você não está fazendo nada de ou muito bom ou muito ruim. A maioria dos sonhos, pelo menos que as pessoas lembram mais, e aí existe um viés da memória também. Né? Então, quando a coisa é muito emotiva, por bem ou por mal, você tende a lembrar mais. A mesma coisa com os sonhos. Mas existe uma exceção para aquela regra que eu falei para vocês. E a exceção é o chamado sonho lúcido, que foi o que eu estudei no meu doutorado. E que eu vou detalhar um pouco mais para vocês agora. O sonho lúcido, esse termo sonho lúcido, ele é de 1913, ou seja, ele é recente. Mas esse fenômeno ele já vem sendo descrito nos seres humanos há bastante tempo. Por exemplo, Aristóteles, antes de Cristo, ele dizia, o filósofo, né, Aristóteles, ele dizia, algumas vezes, durante o sonho, algo claramente diz para nós que aquilo não está realmente acontecendo. Então, ele diz, né, que em alguns sonhos, né, ou então em algumas vezes durante o sonho, algo claramente diz para nós que aquilo não está realmente acontecendo. Mas o termo sonho lúcido, ele foi cunhado pelo Van Eden, em 1913, e ele diz que lucidez é a capacidade de você saber que você está sonhando durante o sonho. Vocês conseguiram entender? Sim. 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 Então, algumas pessoas confundem, elas dizem, mas eu sei que eu estou sonhando quando eu acordo. Tudo bem, né? Então, a maioria dos sonhos, na maioria das pessoas, você só sabe depois que você acorda. O sonho lúcido, a definição dele é você saber durante o sonho. Então, a palavra-chave é durante. É você ter a consciência, você ter a reflexão, ter a autoconsciência, de saber que durante o sonho, aquilo que está acontecendo é um sonho. Em 1981, o LaBerge, que é esse cara aqui, que é o Stephen LaBerge, que era um psicólogo em Stanford, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele estava fazendo doutorado com o Dement, que é um dos grandes pesquisadores do sono, e ele pensou o seguinte, eu queria estudar sonho lúcido, porque eu tenho muito sonho lúcido, eu acho interessante,
E eu andei pesquisando aí, e a maioria das pessoas dizem que não tem, só que eu tenho muito, e eu quero tentar estudar isso de alguma forma. Só que o estudo dos sonhos é uma coisa muito subjetiva, porque eu preciso do relato da pessoa, né? Eu preciso acreditar no que a pessoa está dizendo, que ela está sonhando. Então, como é que se estudava sonho? Basicamente, acordava a pessoa e perguntava: o que você estava sonhando? Estava sonhando com tal coisa. E aí ele pensou: não, como é que eu posso fazer uma forma mais objetiva de estudar o sonho lúcido? E aí ele pensou o seguinte: bom, será que a pessoa poderia me dar um sinal objetivo durante o sonho lúcido, sem acordar? E aí ela pensou: não, a pessoa não pode levantar o dedo, porque ela está com os músculos completamente relaxados, né? A pessoa, quando está dormindo, ela não se mexe conscientemente. E aí ele pensou: não, mas tá, os músculos estão completamente relaxados, mas existe uma exceção, que é o músculo do olho. O olho continua se mexendo durante o sono. Então ele pensou o seguinte: não, eu vou testar o seguinte, eu vou pedir para a pessoa dormir no laboratório aqui, vou colocar eletrodos nela, vou fazer uma polissonografia e vou dizer para ela o seguinte: olha, se você conseguir ter um sonho lúcido, eu quero que no sonho você olhe para a direita e para a esquerda 5 vezes seguidas. Então, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, por exemplo. E eu vou colocar um eletrodo perto do seu olho e esse vai ser um sinal que você vai me dar que está tendo um sonho lúcido, mas vai continuar sonhando, ou seja, você não vai precisar se mexer, não vai precisar acordar para nada. Você vai me dar esse sinal e eu vou tentar registrar. E aí, depois que você der esse sinal, eu vou esperar uns 30 segundos, 1 minuto, e vou te acordar, para conferir se você realmente estava tendo um sonho lúcido. Então, essa técnica, desenvolvida em 1981, é a técnica que a gente usa até hoje, que eu usei no meu doutorado, e que a maioria praticamente todos os pesquisadores que estudam sonho lúcido no mundo usam, que é pedir para a pessoa que está dormindo e sonhando tentar ter um sonho lúcido, e se conseguir ter um sonho lúcido, olhar para a esquerda e para a direita 5 vezes. Então, é o que essa tela está mostrando aqui. Esse é o artigo que eles publicaram, em 1981, que foi o doutorado do Labeche. O que é que ele está mostrando aqui? Nessa parte de cima, ele está mostrando o canal, essa primeira linha é o EEG, que é o canal do cerebral. ROC é Right Ocular Channel, Left Ocular Channel, ou seja, canal ocular direito, canal ocular esquerdo, e músculo. O indivíduo está acordado. Então, ele dizia para a pessoa acordada, de olho fechado: olha, mexa os olhos para a esquerda e para a direita 5 vezes, conte 10 segundos, né? Contar alto não, pensando, 1, 2, 3. Repita esses movimentos, e depois estime 10 segundos, e repita de novo esses movimentos, 5 vezes. E você vai dormir, e se você tiver um sonho lúcido, eu quero que você repita esse mesmo padrão. Então, a pessoa dorme, você vê que o EEG está parecido com quando ela estava acordada, e aí ela repete esse mesmo padrão. Mexe o olho para a esquerda e para a direita 5 vezes, conta 10 segundos, mexe 5 vezes de novo, estima 10 segundos e mexe 5 vezes de novo. Não ficou totalmente perfeito, mas ficou bem parecido, né? Aqui ela estimou um pouco antes, aqui ela fez um movimento a mais. De qualquer forma, esse é o teste que indica objetivamente que a pessoa está tendo um sonho lúcido. Vocês conseguiram entender? Sim. 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 Ok. E aí, então, os estudos começaram a surgir na literatura em 1980, e à medida que foi se estudando o sonho lúcido, foi se perguntando: tá, tudo bem. Então, inicialmente, o sonho lúcido, as pessoas estavam duvidando que ele existia, né? Com o teste do Labeche, ele conseguiu comprovar que a pessoa realmente consegue mexer os olhos durante o sono, dar esse sinal. E aí os pesquisadores começaram a se perguntar o seguinte: tá, tudo bem, mas o cérebro durante o sonho lúcido, ele é diferente do cérebro
durante o sonho normal. Então, esse trabalho aqui saiu em 2009. Foi no começo do meu doutorado, eu estava em 2008, eu comecei o doutorado em 2008, esse aqui em 2009. Eles publicaram esse artigo, é um grupo alemão. Aqui eles estão mostrando o teste do Labège, né? Então, o indivíduo acordado. Aqui eles estão mostrando só o olho e o músculo, né? Então, aqui se fazendo os movimentos, esquerda, direita, centro, repetindo os movimentos. E aqui, durante o sono REM, né? Então, ele repete o mesmo padrão com tônus muscular lá embaixo. Né? Dizendo que ele está no sonho lúcido. E aqui no sono REM, não lúcido, né? O tônus está baixo, mas ele não tem os movimentos oculares que ele combinou antes. Então, basicamente, o que eles encontraram é que, quando o indivíduo está acordado, lembra que eu falei para vocês que o cérebro está trabalhando de forma rápida, em ritmos próximos de 40 Hz, que é o ritmo gama? Então, quanto mais vermelho, mais forte a potência. Então, o indivíduo está acordado aqui, você tem um aumento de ritmos rápidos, principalmente na região frontal. Aqui no último painel, quando ele está em REM, esse ritmo gama, que são os ritmos rápidos, estão com pouca potência, ou seja, estão azuis, né? Estão baixos. E quando ele está em sonho lúcido, é como se tivesse um estado intermediário entre o estado acordado e o sonho normal. Então, basicamente, a conclusão do artigo que eles viram é isso. É como se o sonho lúcido tivesse tanto características de vigília, como características de sonho não lúcido. Então, é como se a pessoa acordasse no sonho. É como se parte do cérebro dela acordasse, mas ela continua dormindo. E agora, falando do meu trabalho, mais especificamente, esse é o primeiro trabalho que a gente publicou, do meu doutorado. Esse aqui do canto é o professor Siddhartha Ribeiro, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele foi meu orientador do doutorado. E, basicamente, nesse primeiro trabalho, a gente avaliou o padrão de sono e de sonhos na população brasileira. Não tinha nenhum estudo ainda que avaliasse o sonho lúcido em brasileiros. A maioria dos estudos era na Europa e Estados Unidos, e alguns na Ásia também. Então, esse meu trabalho de doutorado foi o primeiro estudo a analisar o sonho lúcido na população brasileira. A gente fez um questionário com 20 perguntas, 10 perguntas sobre sonhos e 10 perguntas sobre sonhos lúcidos, e a gente colocou no e-mail e mandou pela internet, e pediu para as pessoas divulgarem, e aproximadamente 3.500 pessoas responderam. E, basicamente, o que a gente viu foi que eu fiz algumas perguntas, como, por exemplo, com que frequência vocês sonham? A maioria das pessoas falou que sonha de 2 a 3 vezes por semana. O conteúdo do sonho tem a ver com coisas que aconteceram no dia anterior, na semana passada, ou planos para os dias seguintes. Então, muitas pessoas falaram que os sonhos têm a ver com planos para os dias seguintes. Ou falaram também que os sonhos não tinham nada a ver com coisas que aconteciam com ela. A gente perguntou sobre os pesadelos também. Então, o que é que acontece mais nos seus pesadelos? A maioria das pessoas sentem medo, angústia, ameaça psicológica, ameaça física, desastre ambiental. E uma coisa interessante que a gente perguntou também foi coisas do ambiente que entram nos sonhos. Então, a maioria das pessoas falava que já experienciou a voz de alguém entrar no sonho ou o barulho de um telefone. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas é muito comum de você estar sonhando com alguma coisa e aí, de repente, toca o celular ou acontece algum barulho no ambiente e aquilo entra no sonho sem te acordar. Já aconteceu com vocês, não? Aconteceu hoje. Tá, pois é. É muito comum isso, é bastante interessante. E aí, na segunda parte do questionário,
a gente perguntou sobre o sonho lúcido, né? Então, eram 10 perguntas sobre sonho lúcido. Se as pessoas já tinham tido algum sonho lúcido na vida. Então, aproximadamente 75% das pessoas disseram que sim, eu já tive pelo menos um sonho lúcido na minha vida. Deixa eu perguntar para vocês, vocês já tiveram? Vocês têm frequentemente? Frequentemente não. Eu não sei, mas eu sempre sei que eu tô sonhando. Mas nem sempre tenho controle dele. Eu não tenho noção disso. Tá. Alguém falou que sempre que sabia que estava sonhando em todos os sonhos? Sim, não tem nenhum sonho que eu pense que é real. Eu sempre sei que é um sonho. Tá. Pois isso é bem raro. Assim, a maioria das pessoas, durante o sonho, né? Você está falando. Sim. Sim. A maioria das pessoas não sabe que está sonhando durante o sonho. Então, é raro pessoas como vocês, né? É difícil de acontecer. Mas você lembra todos os dias? Não, às vezes eu acordo e não lembro de nada. Eu só sei que eu sonhei. Certo. Mas quando você lembra, você sabia que estava no sonho durante o sonho. Sim. Tá. Alguém falou também que já tinha tido alguma vez na vida, mas não muito, né? Sim, eu acho que eu só tive uma vez, e assim que eu percebi que era um sonho lúcido, eu acordei. Aham. A maioria das pessoas é como você. Teve uma vez na vida, ou duas vezes, ou teve poucas vezes os sonhos lúcidos. E a maioria das pessoas, quando tem, elas tendem a acordar logo em seguida. É exatamente essa pergunta aqui que está com esse quadrado vermelho aqui. Então, eu perguntei, quanto dura seu sonho lúcido? Então, para a maioria das pessoas, dura menos de 10 segundos. São muito rápidos. Tem algum de vocês que lembra dos sonhos todos os dias? Oi? Acho que Estão me não. ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Acho que ninguém respondeu porque não tem ninguém. Ah, tá. Tem algum de vocês que nunca lembra dos sonhos? Raramente, uma vez por mês ou uma vez por ano? Também não. A maioria das pessoas lembra dos sonhos uma ou duas vezes por dia, por semana. É raro uma pessoa que lembra todos os dias, e é raro também pessoas que nunca lembram. Mas acontece. É aquilo que eu falei para vocês, né? Existe uma variação imensa na lembrança dos sonhos. Eu lembro dos meus sonhos todos os dias. Mas é muito raro eu ter um sonho lúcido. Mas já tive alguns. Enfim, existe uma variação muito grande. Eu não lembrava, professor, mas eu comecei a exercitar, escrever o sonho. Certo. Porque aí eu comecei a lembrar dos sonhos, comecei a exercitar para lembrar desses sonhos, mas eu não lembrava, eram raras eram as vezes que eu lembrava. A maioria das pessoas não lembra, assim, todos os dias. Tem pessoas que não lembram nunca. E muitas pessoas que não lembram nunca me perguntam se isso é algum problema. E eu sempre digo que não necessariamente. Professor. Só acabar essa coisa, que eu acho importante. É um problema se você dorme mal. Então, se você dorme mal e não lembra dos sonhos, existe um problema aí, porque você está dormindo mal. Agora, se você dorme bem, se você acha que dorme bem e não lembra dos sonhos, não tem problema nenhum. Não tem nenhum artigo, não tem nada que mostre que não lembrar dos sonhos não é bom. Pelo contrário, na verdade, tem artigos que mostram que pessoas que lembram muito dos sonhos é porque elas acordam muito durante a noite. Ou porque se mexem muito, ou eu sou assim, quando eu durmo eu me mexo muito,
E eu acabo, talvez seja por isso, porque eu lembro muito dos sonhos também. Mas a pergunta se você lembra ou não dos sonhos, e se você não lembra nunca, ou se você lembra todos os dias, não necessariamente isso é uma coisa ruim. O que me preocupa é se você dorme bem ou não. Se você passa o dia sem sono, se você acorda bem, se você dorme o mínimo de horas por noite, se você não tem problema para começar a dormir, se você não tem problema demais para acordar, então você está dormindo bem, está tudo bem. Não necessariamente lembrar dos sonhos é uma coisa boa. Agora sim, é claro que se você faz um exercício, como por exemplo anotar os sonhos, e começa a lembrar mais dos sonhos, isso é muito bom também, porque você está se conhecendo, né? Os sonhos são parte do seu cérebro, são parte como eu falei para vocês, são parte dos seus desejos conscientes, inconscientes, parte das suas memórias. Então, é interessante, em termos de autoconhecimento, cultivar os sonhos. Mas não lembrar dos sonhos, não necessariamente é uma coisa ruim. Alguém tinha perguntado outra coisa também. Eu ia perguntar uma coisa, mas era só mais para confirmar mesmo. Essa questão dos sonhos, eles são controlados pelo sistema límbico, né? Porque tem essa questão das emoções e das memórias. Certo, obrigada. Eu pulei rapidamente, por causa do tempo, inclusive eu acho que já são 7h12, talvez seja melhor fazer essa apresentação em 2 partes. Não sei, depois a gente vê isso, mas deixa eu acabar essa primeira parte, que eu acho que falta pouco. Mas é isso que você falou, essa figura eu passei rápido, mas essa figura, basicamente, o que ela está mostrando, simplificando, é o seguinte, essa pergunta para responder, essa figura é para responder a seguinte pergunta: qual o padrão, qual a diferença do cérebro sonhando para o cérebro acordado? Ok? Então, o que é que existe de diferente no cérebro sonhando, quando a pessoa está sonhando, do que no cérebro de uma pessoa que está acordada? Então, basicamente, tem 2 grandes diferenças. A primeira é essa que você falou, que é exatamente uma atividade aumentada do sistema límbico, que é toda essa região em verde aqui. Então, todas essas áreas aqui do cérebro, elas compõem o sistema límbico. Então, hipocampo, amígdala, várias regiões, e elas são responsáveis pelo processamento das emoções. E durante o sono REM, ou seja, durante os sonhos, essas regiões estão tão ativas quanto quando a pessoa está acordada, ou às vezes até mais. Por isso que o sono REM e os sonhos têm muitas emoções, porque existe uma atividade no sistema límbico, exatamente o que você falou. A outra grande diferença é nessa região 4 aqui, em rosa, que é chamada de córtex pré-frontal dorsolateral. Basicamente, é a testa, é a parte do cérebro que fica atrás da testa. Essa parte frontal do cérebro. Essa região do cérebro é uma região que as pessoas, né, os neurocientistas chamam ela de uma região responsável pelo processamento das funções ditas cognitivas superiores, como, por exemplo, autoconsciência, tomada de decisão, movimento voluntário, linguagem. Então, todas essas funções mais complexas do nosso cérebro, elas passam por uma atividade nessa região frontal. E durante o sonho, ou seja, durante o sono REM, existe uma diminuição na atividade dessa região frontal aqui, em paralelo com o aumento da atividade do sistema límbico. Então, se existe uma diminuição dessa região frontal, que tem a ver com a autoconsciência, muito provavelmente isso explica o fato de que o sonho da maioria das pessoas, né, com exceção do sonho do colega aí, que sabe que está sonhando, e no sonho lúcido, existe uma diminuição da ativação dessa região. E no sonho lúcido, quando a pessoa toma consciência que está sonhando, o que os trabalhos mostram é que existe um aumento da atividade dessa região, que é exatamente esse trabalho aqui, que eu mostrei para vocês. Então, aumento da atividade da região frontal. Existe uma relação da região frontal com o sistema límbico. Existe uma projeção inibitória descendente do frontal para o sistema límbico.
é como se fosse um freio, né? O freio inibitório cognitivo. Então, eu fico com muita raiva, vontade de bater na pessoa, mas eu digo, não, eu não posso fazer isso, né? Isso é proibido, isso é violência. Então, eu tenho uma inibição das emoções que acontecem principalmente na região frontal. E foi o que eu encontrei também no meu doutorado. Esse é o resultado meu, né? Então, eu fiz a polissonografia, eu avaliei a atividade cerebral das pessoas, e eu percebi que durante o sonho lúcido, então aqui eu estou mostrando o ritmo teta, alfa, beta e gama. Aqui é 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz e 40 Hz. Né? Então aqui é uma figura tipo tentando imitar a cabeça de uma pessoa, né? Que é o nariz e aqui são as duas orelhas. Então, o que eu percebi é que durante o sonho lúcido, então aqui eu estou plotando, cada cabeça dessa é a diferença entre o sonho lúcido e o sonho não lúcido, numa média para 3 pessoas. O que eu percebi é que, nesse eletrodo aqui que eu estou circulando, deu significativo, e isso corresponde a um aumento da potência da atividade em alfa nessa região aqui. Então, o que foi que eu encontrei no meu doutorado? Que durante o sonho lúcido, existe um aumento da potência do ritmo alfa nessa região mais posterior aqui. Isso pode indicar duas coisas. Primeiro, que o sujeito está próximo do estado acordado, porque quando ele está acordado de olhos fechados, existe um aumento da atividade nessa região. E essa região occipital está relacionada também com processamento visual. Então, pode ser que a imagem visual, pelo sonho lúcido ser mais nítido, isso ative mais essa região occipital aqui. No ritmo teta e no ritmo delta eu não achei nada de diferente, significativamente, mas no ritmo gama eu achei um aumento significativo também de gama nessa região frontal, principalmente frontal esquerda, aqui nesse eletrodo. Então, o que eu achei no doutorado, basicamente, foi o que aquele trabalho achou também, né? Aumento de gama nessa região, ou seja, o sonho lúcido está relacionado com um aumento da atividade na região frontal, mas eu achei também que existe um aumento da atividade na região occipital. Então, basicamente, a conclusão é que existe o aumento da atividade de gama na região frontal. Então, esse aumento da atividade de gama na região frontal, que provavelmente tem a ver com a autoconsciência, e esse aumento de atividade na região occipital, que tem a ver com ou o processo de despertar ou com a imagética visual. Então, é como se o sonho lúcido fosse uma transição para o estado acordado, é como se a pessoa estivesse no processo de acordar. É como se parte do cérebro acordasse aos poucos. Então, antigamente se achava que o sono, né, se encarava o sono como um fenômeno global. Então, ou a pessoa estava 100% acordada, ou ela estava 100% dormindo. Hoje se sabe, na verdade, que o sono é uma coisa local. Então, por exemplo, se a pessoa está há 2 dias sem dormir, mas ela está acordada com tanta sonolência que é como se partes do cérebro estivessem dormindo. Deixa eu só pegar o carregador ali, que o meu laptop tá rindo a bateria. Eu volto já, tá? Certo. Ok.